sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Oferecimento Uninasal e Tite juntos formando vencedores. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, que coisa boa. E sempre recebendo convidados que eu quero e que vocês querem. Num dos últimos Almoçando com a Notícia que eu fiz, se não me engano, foi lá no último andar da Casa da Indústria, um dos nossos convidados era um empresário. E esse empresário que eu sempre admirei, porque ele quando começa a falar sobre determinados temas, ele tem conhecimento de causa, ele sabe discutir os temas. E ele se ouve tão bem que o tempo ficou curto, porque no Almoçando com a Notícia são 8 pessoas que participam de uma mesa, apesar de ser 1h30, vocês sabem disso, mas então o tempo fica diluído entre essas 8 pessoas. E eu encontrei com alguns amigos e esses amigos diziam: rapaz, foi pouco tempo para o Jardim, eu estava começando a me interessar pelo que dizia. Luiz Jardim, que eu estou tendo o prazer de trazê-lo, empresário, titular das Casas Jardim, trazê-lo ao bate-papo. Ele nunca veio ao bate-papo, que coisa, né? Que erro meu, não é? Mas me puxaram a orelha. Eu digo, epa, nós temos que remendar isso. E agora, Luiz Jardim, que coisa boa receber você no bate-papo. Prazer estar com você. E agora sou eu e você só. Pois é, prazer estar aqui com você prazer é mais meu, uma amigo. vez. Mas eu acredito que uma das vezes eu estive num bate-papo aqui, inclusive nessa casa, mudando de mesa. Eu acho que naquela mesa redonda. Foi ali, na mesa redonda? Acredito numa outra ocasião. Eu não lembro bem se foi um bate-papo, mas deve ter sido aí. Não sei. Mas faz bastante tempo. Faz muito tempo. Muito tempo. E eu estava até dizendo para a minha convidada anterior, fica difícil a gente guardar tudo, porque eu estou comemorando 27 mil entrevistas. Mas o seu programa tem muito tempo, entendeu? E é muito consolidado. E passa pessoas muito importantes aqui. É verdade. Eu até me sinto pequeno. Às vezes, quando você faz uma mesa daquela assim, com tantas pessoas, assim, inclusive com um nível de conhecimento, meio eruditas, assim, tudo. Então, mas eu tive num programa com você aqui naquela mesa, eu não lembro bem se foi um bate-papo, mas deve ter sido um bate-papo. Foi uma dobradinha nós dois, né? só Então tá bom. Mas isso faz bastante tempo. Então pronto, então está na hora realmente de repetir e de ir para uma dobradinha gostosa. Mas a situação era outra, o país Exatamente, era outra. Os temas variam muito aqui. Então, já que você disse que o país era outro... E o país e as coisas no Brasil são muito dinâmicas, muito, né? De uma semana para outra as coisas Exatamente. mais. E já que você começou com eu vou pegar o gancho. Pode você pegar. disse que o país era outro, eu já te pergunto, que país é esse? Que país é esse que nós vivemos hoje? Meu querido Luiz Jardim. Mas eu acho que ninguém tem condições de definir que esse país não, que ele muda tanto, né? Se a gente tivesse assim, é quase que se a gente tivesse um placar eletrônico a cada momento muda. Impressionante. E a gente vive um país de uma situação de insegurança muito grande. Mas quando eu falo da insegurança, não é só essa insegurança que a gente está falando de segurança pública, de violência, dessas coisas, não. É uma própria insegurança jurídica, né? Muito bem. Que quando você vê, você não sabe até onde, qual é a legislação que existe, se a lei vale o quê, para quê, né? Então você veja só o seguinte, a gente tinha um próprio poder judiciário que a gente via como uma coisa assim muito alta, uma coisa que a gente tinha assim, de extremo respeito e tal, e a gente descobre que são pessoas iguais a gente, que cometem, que de repente estão fazendo ali uma briga, às vezes de comadre, que você vê uma coisa assim, uma arenga como se fosse de vizinhas de porta de rua e tudo assim. Então eu acho que as pessoas estão tirando suas, vamos dizer assim, toda aquela reputação que a gente achava que era uma coisa, cargos que eram intocáveis e as coisas
o país tá virando aqui aquela questão, está se nivelando por baixo. Perfeitamente, não é? perfeitamente. E a própria legislação, tá entendendo? Ela não está sendo, você não está tendo mais segurança, porque se você não tinha mais no pequeno, que às vezes você via uma mudança de legislação, na legislação fiscal, na legislação trabalhista, para quem é empregador, você Exatamente. às vezes depende muito de interpretação, quando Perfeitamente. você vai ter no tribunal, você está vendo que é nas altas esferas, né? Essa briga hoje em dia, se é a primeira, segunda, terceira instância, isso praticamente não existia antigamente. Não, e vai e volta, né? Dependendo dos interesses, escusos ou não, vai e volta. Não, agora é com segunda. Não, agora não é mais com segunda. Que é isso? A minha formação, na realidade, eu sou formado pela Universidade Federal Exato. em Ciências Econômicas, Perfeito. sempre militei dentro de empresas, né? E tenho alguma leitura, sim, mas não tenho nenhuma formação jurídica. Mas você vê nessa briga de primeira, segunda instância, pelo menos quem tem lido aí, é o seguinte, todo país desenvolvido tem uma segurança jurídica. Claro, claro. Né? Essa questão, normalmente, já com a primeira sentença, existe já a prisão e as pessoas recorrem não recorrem em liberdade para justamente, já existe o cumprimento de uma sentença. Sem dúvida. E agora no Brasil, por exemplo, se você olha no Brasil no período da ditadura, teve um escândalo muito grande da tal da Lei Fleury, que foi criada Exatamente. simplesmente porque tinha um torturador que foi criada a possibilidade de fiança para um condenado Perfeito. recorrer em liberdade. Exatamente. Né? Acredito que nos últimos anos no Brasil, pelo que eu li em algum artigo aí, mais de 70 anos do nosso direito, né, se passou um período que um condenado podia recorrer, Exato. mas recorria preso. Claro. E hoje em dia a gente vê que o país só fala nisso. Exatamente. Uma coisa que era um fato consumado. Né? E para tudo, aí a gente já não trabalha, todo mundo está assistindo televisão para ver julgamentos de Supremo como se estivesse assistindo uma novela da Globo, a coisa vai e volta. Vulgarizou Vulgarizou, o que era tão emblemático nesse país. Aí o que é que acontece? Você sente insegurança no todo. No todo. Aí se perde investimento. Qual é o investidor que bota dinheiro aqui no país? verdade. Que não sabe exatamente qual é Verdade. exatamente a regra Verdade. do jogo e que a regra do jogo pode mudar a qualquer momento. E aí que eu aproveito o que você falou e pergunto a você, meu querido Luiz Jardim, no ramo empresarial, em que ponto está essa insegurança, essa volatilidade do sistema? Olha, nós temos sentido o seguinte, nós passamos um período muito complicado. Eu, como lido muito com empresas transnacionais, empresas multinacionais, porque o segmento de tintas, Exato. Principalmente a parte de resinas e tudo, é um mercado todo dominado por empresas multinacionais. Algumas empresas deixaram de investir aqui, algumas até voltaram para a Argentina, né, recentemente. Foram direcionar investimentos para outros países da América do Sul, principalmente o Chile é um país bastante captador. A Argentina voltou a ter um outro cenário. E o Brasil, apesar da instabilidade política, tem apresentado um quadro econômico de grande melhora, certo? Então a gente está sentindo que a economia vem se solidificando. Mas é uma coisa assim muito tênue, porque é como se você estivesse olhando aquela coisa, é como quando você vai tomar um banho de mar e você olha para o tempo assim, aí vai botando o pezinho, mas você não sabe se a água está quente, está fria, vai entrando aos poucos. Ou se tem um buraco de areia. Exatamente, porque você não sabe o que é que está, porque o país está numa turbulência política, e inclusive a gente perdeu muito o bom senso, tanto na imprensa, nos comentários, na rede social, a gente perdeu muito, vamos dizer assim, o senso de ética, de disciplina, está muito em cima do vale tudo e tudo. E a gente sente que esse pessoal que vem de fora, isso assusta muito. Assusta demais. Assusta demais, né? Então, eu vejo que a gente está num período de economia se estabilizando,
Mas eu tenho muito medo porque vai ser muito importante o resultado dessa política até o final do ano. E aí, essas aí eleições. é que eu pergunto a você, meu querido Luiz Jardim, que coisa interessante e diferente essa que está acontecendo, em que a gente sente realmente que a política econômica está melhorando cada vez mais. Nós nunca vimos uma taxa Selic tão baixa como a atual, e por aí vai. Em contrapartida, o presidente da República tem a sua reputação cada vez mais baixa. É uma coisa interessante que eu nunca vi acontecer nesse país. Pelo contrário, eu vi a política econômica elevar as pessoas. Aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo. Mas você pode observar por um outro lado, isso até reforça uma tese um pouco do liberalismo. Você está entendendo? Claro. Porque a força econômica, a força de produção, a força, muito obrigado, a força do trabalho, às vezes, ela é muito maior, né, do que se tenta derrubar o país. Quer dizer, existe uma força latente, existe uma força de vida no país, né, que o país pulsa, independente disso que está aí. Que está acontecendo aí, independente da podridão. Independente da podridão. Então, quer dizer, o país tem essa capacidade, porque quem faz o país somos nós. Que, por exemplo, eu não posso acordar de mau humor, eu não posso acordar achando que está tudo horrível, que está tudo muito ruim, por causa do noticiário da televisão. Com certeza. Eu tenho mais de 100 funcionários, eu tenho que corresponder à expectativa deles. Se eu chegar de mau humor na empresa... E não é essa força produtiva que estabiliza a sociedade como um todo? Dá força à sociedade? Se eu chegar e me derem um bom dia na empresa e dizer assim... Tem gente que diz assim, bom dia para uns. Meus funcionários vão olhar e dizer assim, o negócio não está bem. Feio. Vai passar isso para os meus clientes, eu vou terminar fechando loja. Então a gente tem que olhar lá e a gente segura essa energia, e essa energia move o país. Então, quer dizer, a coisa funciona apesar do que está aí. Por isso que a gente... Apesar daí. Por isso que a gente... depende, por isso que a gente precisa cada vez menos de interferência na vida do cidadão. Observa só o seguinte, como a gente tem falhado na educação nesse país. Não tenha dúvida. Aí eu peço a você, porque esse é um tema que eu ia puxar com você, que me dê um instantinho para eu ir aos comerciais. Tá certo? Vamos lá. Ok, vamos lá, lembrando a vocês da nossa queridíssima Uninasal, a Uninasal que está aí mostrando para o que veio, cheia de cursos novos, cheia de vestibulares para você fazer. Você acessa uninasal.edu.br e você vai ver que beleza, que maravilha, como a coisa funciona nesse país quando se quer. E a Uninasal está no Brasil inteiro, e aqui com duas sedes maravilhosas, uma na Ponta Verde e a outra no Farol, e junto com o Tite, formando vencedores. Isso dá uma carga para a gente quando a gente vê o comercial da Uninasal, o Tite dizendo, né? Uninasal e Tite formando vencedores, porque inclusive dá uma vontade de dizer assim, agora a Copa do Mundo vem. Será que vem? Vamos esperar para ver, Senão eu estou aqui numa agonia danada, porque no dia que eu estou gravando esse programa, está acontecendo o jogo Brasil e Alemanha. Na hora, eu não sei como é que ele está. Vamos em frente, que atrás vem gente. Lembrando a vocês, já que nós estamos falando de produção, que esse país é feito de pequenos empresários também. Essa multidão de pequenos empresários, de microempreendedor, de média empresa, que faz a força e que pode fazer a força desse país. O Sebrae é absolutamente especialista em pequenos negócios. Qual é o conselho que eu dou? E eu acho que todo mundo deve dar. Se você está metido na história do microempreendedor ou da média empresa, não faça nada sem ouvir o Sebrae. Porque o Sebrae ele tem uma experiência tão grande nisso, que ele vai dar a você a orientação que você precisa. E todo mundo na vida precisa de orientação. Mais ou menos numa esfera macro, aquilo que o Jardim dizia. Nós tocamos essa coisa para frente, essa máquina para frente, porque nós é que somos o macro. Não é o governo que é o macro, não. Somos nós, a sociedade produtiva de modo geral. O Sebrae está aí para isso. A imprensa oficial Graciliano Ramos, Diário Oficial, toda a parte gráfica do Estado e uma parte gráfica dedicada à iniciativa privada, sem nenhum tipo de problema, ok? E vale a pena porque é de altíssima qualidade. Bodega do Sertão e Filé do Zezé, os dois,
brigando. Semana, no bom sentido, semana sim, semana não, bate-papo neles. Voltamos já. Sua carreira vencedora começa aqui, na Uninasal. Aqui você tem matrícula a partir de R$ 99,00, mais desconto de 50% no primeiro semestre, além de crédito estudantil de até 50%, sem a necessidade de fiador. Utilize sua nota do Enem. Acesse uninasal.edu.br ou ligue 4020-9734 e veja as formas de ingresso na instituição de ensino que mais cresce no Nordeste. Venha para o time da Uninasal e tenha uma formação de qualidade. Uninasal, formando vencedores. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o empresário, economista Luiz Jardim. Gente de primeira estirpe que a gente respeita, porque quando você é dono de uma empresa, que você faz essa empresa crescer e, sobretudo, você ter a consciência, como foi dito aqui no princípio desse programa, que você não faz sozinho, que você só faz essa empresa com os seus auxiliares, com os seus funcionários, etc. Tudo numa perfeita harmonia, onde até o sorriso entra. É claro que em determinados momentos tem que entrar a dureza, mas a dureza vem com o sorriso também, por que não? Às vezes o sorriso conquista muito mais o poder de um funcionário do que a briga. Não é, Luiz Jardim? Exatamente. Eu acho que onde não tem ordem, não tem disciplina, Não tem. Você não respeita. Tem, né? não respeita. Você normalmente respeita a sua mãe, ama a sua mãe, porque ela lhe disciplinou, ela ensinou que era certo. Mas eu só terminando aquele primeiro comentário que eu estava vendo, é o seguinte, se a gente tivesse uma justiça mais organizada, mais célere, e aí que não tinha muito esse problema de primeira, segunda, não. Né? Porque essa história de dizer que tarda, mas não falha, tudo que tarda geralmente falha. Exatamente. Então, quer dizer, a gente vê que em todos os países desenvolvidos, a gente tem aquela questão de justiça rápida, ela funciona, Verdade. você foi condenado, você é preso, se você é preso, recorre, mas a sentença vem tudo muito Lógico, rápido. naturalmente. E todo esse sistema no Brasil é montado simplesmente para privilegiar os ricos e os poderosos que podem pagar bons advogados. O resultado dos pobres. Olha, a gente já ouviu até falar, Jardim, me desculpe, abrir esse parênteses, porque você está dentro do tema. Eu não queria botar a coisa personalisticamente, mas a gente já ouviu até falar o seguinte, o habeas corpus do presidente vai ser ganho, do ex-presidente, vai ser ganho por ele, porque acham que se ele for preso, vai virar isso aqui, vai virar uma convulsão social. O que eu não acho. A minha preocupação nisso daí não está exatamente no caso específico disso. Está o seguinte, a gente está desestruturando todo o arcabouço jurídico, tudo aquilo que se quis fazer com a Constituição de 88. Então, o país de repente se vestiu disso. E agora saímos de uma ditadura onde se imperava uma legislação dura, mas tinha uma ordem, e de repente vamos ser um país da lei. E a gente está desestruturando Vivemos tudo. Hoje em dia num casuísmo. Então, quer dizer, a coisa virou uma bagunça geral, então uma zorra total. Então, para fulano vai tudo. E não pensem que de repente a gente está se falando em função de democracia, essas coisas. Não, a gente está trabalhando casuisticamente. É verdade. A favor dos ricos e dos poderosos. Perfeitamente. Porque todo esse pessoal que está sendo acusado e condenado está cheio de dinheiro, cheio de dinheiro na Suíça, cheio de dinheiro aí nos paraísos fiscais. Nada foi devolvido. Está todo mundo rico, são ricos e poderosos, e o pior de tudo é o seguinte, que isso não foi dinheiro desviado de consumidor, não foi dinheiro desviado de coisa não, foi desviado de obras públicas, de merenda escolar, foi desviado
da população que está na pobreza. Ontem deram o número de 3 trilhões. Pois é, e tem muita gente por aí defendendo apaixonadamente, como se estivesse torcendo pelo clube de futebol. Exatamente. O cara dissesse assim, disse, não, meu time assim ganhou com o pênalti roubado pelo juiz, mas vale, como se fosse uma coisa nada demais. O time dele pode pegar um disso. Verdade. Mas a gente, então a minha preocupação, minha colocação aqui não é política. Perfeitamente. A minha preocupação é que a gente está desestruturando todo um sistema jurídico, todo um sistema ético, que a gente vem fazendo isso no país desde o começo do ano 2000. Rapaz, você fala, por exemplo, da questão ética dentro do jurídico da história. Rapaz, você quer um negócio mais feio do que aconteceu no Supremo Tribunal? Eu até escrevi um artigo com o título seguinte: roupa suja se lava em casa, não no STF. Ficar 2 ministros discutindo naquele nível. Você já Pelo amor de Deus, você já imaginou, em alguma parte da sua vida, você ver Nunca. Um barraco Nunca. transmitido em rede nacional Exatamente. em pleno Supremo Tribunal Federal? Exatamente. Então, quer dizer, a gente está desestruturando tudo nesse país. Então, quer dizer, toda aquela imagem que a gente tinha, que a lei... Então, quer dizer, a gente tem um presidente desmoralizado, um Supremo Tribunal Federal desmoralizado, então quer dizer, está tudo. Então o que é que resta de instituição para a gente? Um salve-se que puder. É verdade. Aí o Rio de Janeiro aí, que o pessoal estava vendo uma matéria agora, que nem funcionário de construtora mais está podendo levar marmita, que estão roubando as marmitas, o cara entra fazendo arrastão em marmita. Então quer dizer, absurdo. Resultado de vários governos ditos progressistas, que polícia não entra em favela, que não sei o que. Então quer dizer, é uma zorra total. Entendeu? Total. Então, quer dizer, esse liberou geral que se diz assim que é liberdade, na realidade a gente está chegando numa situação e a gente está ficando preocupado, onde é que a gente vai parar? É verdade. E onde a gente vai parar? Se nós não temos educação, meu amigo, por exemplo. E eu estou falando da básica. Pois é, e eu vou além, que eu levantei a questão naquele programa, Isso. né? Porque na realidade, hoje em dia, eu já não me preocupo com a educação básica. Porque quem faz a educação básica, certo? São aqueles que saem da nossa universidade. Verdade. Então a gente tem uma politização muito grande nos sindicatos, nas universidades, nos cursos superiores, que formam aqueles que vão formar os nossos alunos que vêm desde o básico, essas coisas todas. Então, você vê às vezes na televisão, ou nos palanques, nas conversas de bar, né? Todo mundo terceirizando o problema. Eu não sou daqueles que diz, se você para na placa de estacionamento proibido, de repente você pode assaltar um banco. Não, eu não vou não. Eu acho não isso, podemos ir para ela. Eu acho isso imbecilidade, porque às vezes tem filósofos assim na televisão dizendo isso. Não tem nada a ver, tem graduações. Claro. É isso? Concordo. É a mesma coisa assim de você dizer, passou a menina de biquíni na rua, aí você olhou para trás, já traiu sua mulher. A mulher vai pedir divórcio, esquece. Coitado de mim. É o tal do politicamente incorreto que inventaram agora. Coitado da minha Cristina. Eu já estava no inferno há muito tempo. Mas aí o que acontece? Tem suas graduações, até porque no próprio crime tem vários tipos de pena, não é? Exatamente. Você pode pegar desde uma prisão de 30 anos, como você pode pegar um pagamento de cesta básica, essas coisas. Tem as diversas graduações. Mas aí, às vezes, você pega naquelas discussões, assim, as pessoas dizendo, não, mas isso, aquilo, aquilo, outro. Você for pegar todos esses políticos que estão aí, tirando algumas exceções que até se vangloriaram de não ter passado por uma universidade, ter pouco estudo, mas você pega todos esses políticos, passaram pelas nossas universidades, fizeram política estudantil, foram presidente de uni, foram professores universitários e tudo. E é esse mesmo pessoal que hoje em dia está sendo condenado, que está sendo acusado, que está tocando o país e que ou está desviando ou está mal gerindo o recurso. Exatamente. Nós tivemos num programa onde a vereadora Tereza Nelma estava falando sobre o problema de um dinheiro que não estava chegando, não sei o que e tal. Muita gente, às vezes, que hoje em dia está na oposição, já foi situação. Perfeito. Então, às vezes, não é o caso dela, mas eu estou falando assim, teve a oportunidade de resolver problemas que hoje em dia continuam sendo problemas. Exatamente, certo? os mesmos. Os mesmos. E quem está gerindo essa coisa
são as pessoas que já foram crianças, já foram adolescentes, que passaram pelo banco das nossas universidades e hoje teriam a oportunidade de resolver aqueles problemas que eles vivenciaram. Então, a gente não tem mais o grande problema da educação alimentar. A gente não está formando gestores, porque se você tem uma verba pública, e o grande problema no Brasil está provado que não é gestão, que não é falta de verba, certo? É questão de gestão pública. Se você tem de 100% de uma verba, se você tiver 40% disso que saia pela corrupção, certo? Outros 30% saem por má gestão, Olha, amigo, sobra 30%. Eu estou rindo. Sabe por que eu estou rindo? Porque eu sou apaixonado por gestão pública. Né? Eu acho que é uma necessidade absoluta. Você sabe que eu passei como diretor de comunicação do Tribunal de Contas 2 anos. E hoje, eu estava conversando com o ex-presidente Otávio Lessa, e a gente falava sobre a Escola de Contas e falava sobre a TV Cidadã. Eu dizia o seguinte: a TV Cidadã ela tem que ser a grande escola, a grande educação à distância. Ela tem que ser uma escola de gestão para valer. Agora vem um exemplo para você. Aí eu digo a você, na gestão de Otávio Lessa, eram oferecidos aos prefeitos cursos e mais cursos de gestão de graça. Pergunta qual era o prefeito que ligava e dizia que queria. Sobre segurança, tem uma matéria interessante num blog aí do secretário Jorge Santoro. Sim. Adoro as matérias dele, que ele faz um paralelo entre gestão e a questão fiscal. E ele faz um levantamento interessante. Ele diz assim, por exemplo, o Brasil investe em segurança pública quase tanto quanto a França, mais ou menos 1,5, 1,6 do PIB, enquanto a França é 1,7, certo? Só que essa gestão no Brasil, hoje em dia, quase tudo vai para pagar aposentados e as nossas necessidades hoje em dia para a segurança pública, hoje em dia é helicóptero, é armamento pesado, que isso não seria necessário para isso. A questão não é uma questão de renda tanto, porque se você for falar em questão de renda, a Índia tem uma renda per capita cerca de um terço da nossa. É verdade. Certo? E o Brasil tem uma população muito maior. E o Brasil tem cerca de 8 vezes o índice de homicídio maior do que a Índia. Então, quer dizer, você está olhando que tudo isso está numa questão cultural, numa questão de disciplina, numa questão de gestão de Não tem a recursos. menor dúvida. Eu peguei esses dados dele, que ele disse que ia usar, mas esse artigo está muito bom. Muito bom. E ele, do Santoro, é? É do Santoro. Eu quero ler. Ele tem um blog, eu não sabia disso. Um blog hospedado no Cada Minuto. Tudo bem. E é muito bom, e é recente esse blog. Mas ele puxa muito essa história. Então, por exemplo, hoje em dia, boa parte dos recursos nossos de segurança pública é para pagar militares aposentados. Quer dizer, independente da rubrica disso, então, aqui a gente diz assim, teve uma cheia não sei o quê, mandei 2 bilhões para resolver. Resolve não. O que é que se fez com esse dinheiro? Não resolve. Gestão. Luiz Jardim, eu não preciso nem dizer, rapaz, você veio e disse assim, agora nós vamos conversar, eu e você, meia hora. Eu sou meio enrolado, sou muito prolixo. Não, ao contrário. Não, você foi muito objetivo aqui, só que é pouco. Agora fica aquele negócio assim do deixa à vontade, né? Deixa à vontade. É melhor a gente marcar o tempo certo, o tema certo. O tema certo. Não, mas é excelente. O que aconteceu aqui hoje foi muito bom. Mas na margem a gente chamar de novo, e chamar de novo, e chamar de novo. Jardim, muito obrigado. Eu lhe agradeço muito a sua atenção. Não, que entendeu? isso. Atenção é a que você sempre teve com o seu amigo aqui. Isso é muito importante. Além de tudo, você vir aqui, me instiga a ler mais um pouco e me preparar. Que coisa boa. Porque quando você me diz assim, olha, o tema é sem pauta, eu me obriguei no final de semana a renovar minhas leituras, porque não podia ficar. Não seja tão modesto. Muito obrigado por ter vindo. E mais uma vez, obrigado pela sua consideração. Nessa Páscoa, eu estou gravando um pouquinho antes da Semana Santa, leve nessa Páscoa o meu abraço, não só à sua família, mas um abraço à sua enorme família, que é a família das Casas Jardim. E eu quero dar um abraço a toda a minha equipe, Casas Jardim. Isso. Essa semana ralando adoidado para bater as metas, entendeu? Vou rodar aqui as lojas, a gente tem já um treinamento. Que coisa aqui, boa. Mas eu digo, olha, eu vou lá para o programa do Geraldo Campos, todo mundo mandou um abraço, entendeu? Mande mesmo. E sempre torcendo aqui por você, e que você obrigado. mantenha essa sua simpatia e esse Muito seu obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. Quem é que manda? Ele.
E eu abuso, né? Porque eu vou sempre dizendo que ele mandou dizer que quer e que os nossos encontros estão marcados. Obrigado, gente. Quer colocar seu restaurante em pratos limpos? Alcance padrões de excelência com as consultorias do Sebrae Tech. Implemente o programa Alimentos Seguros. Adote boas práticas na gestão de alimentos e bebidas, renove seu cardápio e faça outras melhorias na sua empresa. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.